O pequeno Sr. Friedemann. 1. A culpa era da ama de leite. De que adiantou, quando do surgimento da primeira suspeição, a esposa do cônsul Friedemann tê-la aconselhado seriamente a reprimir tal vício? De que adiantou ter oferecido todos os dias a ela, além da cerveja nutritiva, uma taça de vinho tinto? Subitamente descobriu-se que essa moça se prestava também a beber o álcool que devia ser usado para o fogareiro, e antes da chegada de alguém para substituí-la, antes de ser possível sua demissão, a tragédia tinha ocorrido. Certo dia, quando a mãe e as 3 filhas meninas moças voltavam de uma saída, o pequeno Johannes, de 1 mês de idade, caído do trocador, choramingava no chão com um fio de voz, enquanto a ama de leite estava parada ao lado, embotada. O médico que examinou os membros do pequeno ser, retorcido e trêmulo, com cuidadosa firmeza, fez uma expressão séria, muito séria. As 3 filhas soluçavam encostadas num canto e a senhora Friedemann, apavorada, rezava alto. Ainda antes do nascimento do filho, a pobre mulher teve de assistir ao marido, o cônsul holandês, ser acometido por uma doença tão repentina quanto grave, e ela ainda estava muito fragilizada para ser capaz de esperançar-se com o pequeno Johannes lhe sendo poupado. Depois de 2 dias, o médico lhe explicou, com um aperto de mão encorajador, que um perigo iminente já não existia. A pequena comoção cerebral havia sido completamente superada, algo que se percebia pelo olhar, que o bebê não demonstrava mais a expressão rígida de antes. Claro que era preciso aguardar como a questão se desenvolveria, e torcer pelo melhor, como disse, torcer pelo melhor. 2. A casa com frontão na qual Johannes Friedemann cresceu ficava na entrada norte da antiga cidade comercial de porte quase mediano. Através da porta de entrada chegava-se a um vestíbulo amplo e com piso de pedras, do qual uma escada de corrimão branco subia aos andares. Os papéis de parede da sala no primeiro andar exibiam paisagens desbotadas e ao redor da pesada mesa de mogno com a toalha felpada vermelha escuro havia móveis de espaldar duro. Na infância, muitas vezes ele se sentava ali, junto à janela sempre ornada com belas flores, num pequeno banco aos pés da mãe, e enquanto observava seu cabelo repartido, liso e grisalho, e inalava o suave aroma emanado continuamente por ela, acompanhava com atenção uma história maravilhosa. Ou ele pedia para ver o retrato do pai, um simpático senhor de costeleta cinza. Ele estava no céu, a mãe lhe dizia, aguardando por todos eles. Nos fundos da casa havia um pequeno jardim, no qual boa parte dos dias de verão era passada, apesar do vapor adocicado soprado quase sempre por uma refinaria de açúcar próxima. Muitas vezes o pequeno Johannes sentava-se num pequeno tamborete à sombra da nogueira velha, nodosa, e quebrava nozes, enquanto a senhora Friedemann e as 3 irmãs, já crescidas, juntavam-se numa tenda de lona cinza. O olhar da mãe, porém, erguia-se várias vezes de seu artesanato para, com melancólico afeto, mirar o filho. O pequeno Johannes não era bonito, sua imagem no tamborete a quebrar avidamente as nozes com o peito alto e pontudo, as costas bem arqueadas e os braços muito longos, magros, era muito insólita. Mas as mãos e os pés eram delicados e estreitos, e ele tinha grandes olhos castanhos, feito um cervo, a boca bem desenhada e o cabelo fino, castanho claro. Embora o rosto estivesse implantado de maneira tão lamentável entre os ombros, era quase possível chamá-lo de belo. Aos 7 anos, foi mandado à escola e então os anos se tornaram previsíveis e passavam rápido. Diariamente ele caminhava, com o engraçado passo altaneiro que às vezes é próprio dos portadores de deficiências, entre a casa com frontão e as lojas até o antigo imóvel da escola com os arcos góticos, e em casa, depois de encerrados os deveres, ele talvez lesse seus livros de capas belas e coloridas ou se ocupasse de algo no jardim, enquanto as irmãs cuidavam da casa para a mãe enfermiça. Elas também frequentavam eventos sociais, pois os Friedemann faziam parte dos melhores círculos da cidade, mas infelizmente ainda não haviam se casado, pois suas posses não eram muitas e elas eram bem feiosas. Johannes por certo recebia de quando em vez um convite dos garotos de sua idade, mas não gostava de se relacionar com eles. Participar de seus jogos não lhe comprazia e, como ele sempre mantinha uma constrangida reserva em sua presença, não era possível estabelecer uma amizade autêntica. Chegou o tempo em que passou a ouvi-los falar com frequência, no pátio da escola, sobre determinados acontecimentos. Atento e com os olhos arregalados, acompanhava-os discorrendo sobre seus encantamentos por essa ou outra jovenzinha, e ficava em silêncio. Tais coisas, dizia a si mesmo, que visivelmente tanto contentavam os outros, faziam parte daquelas às quais ele não servia, como ginástica ou chutar bolas. Às vezes isso o deixava um pouco triste, entretanto, já estava acostumado desde sempre a ficar sozinho e não partilhar dos interesses dos outros.
Apesar disso, aconteceu de ele, naquela época, contava 16 anos, sentir-se atraído por uma jovem da mesma idade. Era irmã de um de seus colegas de classe, uma criatura loira, muito alegre, e ele a conheceu na casa do colega. Sentia uma angústia estranha na sua presença, e a maneira encabulada e artificialmente amistosa com que também ela o tratava enchia-o de profunda tristeza. Numa tarde de verão, quando foi passear sozinho sobre a muralha da cidade, ouviu murmúrios por trás de um pé de jasmim e, com cuidado, espiou através dos galhos. Aquela jovem estava sentada no banco que lá havia ao lado de um rapaz comprido, ruivo, que ele conhecia muito bem. O rapaz colocara o braço ao redor dela e tascava um beijo em seus lábios, que ela retribuía com risadinhas. Depois de assistir aquilo, Johannes Friedemann deu meia volta e afastou-se em silêncio. Sua cabeça estava mais encolhida que de costume entre os ombros, as mãos tremiam, e uma dor aguda, aflitiva, subia do peito à garganta. Mas ele a sufocou e, decidido, impertigou-se da melhor maneira possível. Bom, disse a si mesmo, é o fim. Nunca mais quero me preocupar com essas coisas. Para os outros, isso garante felicidade e alegria, mas a mim traz apenas pesar e sofrimento. Chega. Acabou. Nunca mais. A decisão lhe fez bem. Estava resignado para sempre. Foi para casa e pegou um livro ou tocou violino, algo que aprenderá apesar do peito deformado. 4. Aos 17 anos saiu da escola a fim de se tornar comerciário, como todas as gentes nos seus círculos, e entrou na grande madeireira do Sr. Sklevogt, lá embaixo, junto ao rio. Tratavam-no com respeito. Ele, por sua vez, era simpático e prestativo, e o tempo passava de maneira pacífica e regrada. Contava 21 anos quando sua mãe morreu após longa enfermidade. A dor foi grande para Johannes Friedemann, que a carregou durante um bom tempo. Ele a apreciava, a dor, dedicando-se a ela como costumamos nos dedicar a uma grande felicidade, nutria-a com milhares de recordações de infância e explorava-a com sua primeira experiência intensa. A vida não é boa em si, pouco importando se toma um curso possível de ser chamado de feliz. Johannes Friedemann pensava assim e ele amava a vida. Ninguém compreende como ele, tendo renunciado à maior felicidade que a vida pode nos oferecer, sabia apreciar as alegrias que estavam a seu alcance. Um passeio durante a primavera nos campos fora da cidade, o aroma de uma flor, o canto de um pássaro. Não era possível ser grato por tais coisas. Ele também sabia que a cultura anda junto com a capacidade de fruição. Sim, que a cultura sempre é consonante com capacidade de fruição. E se ilustrava. Amava a música e ia a todos os concertos apresentados na cidade. Pouco a pouco, também passou a não fazer feio com violino, embora seu aspecto ao tocar fosse muito estranho, e se alegrava com cada nota bonita e suave que conseguia produzir. A partir de muitas leituras, com o tempo desenvolveu ainda um gosto literário, embora não o dividisse com ninguém na cidade. Estava a par dos lançamentos nacionais e estrangeiros, sabia saborear o encantamento rítmico de um poema, permitia-se se comover com a atmosfera íntima de uma novela escrita com esmero. Era quase possível afirmar que era um epicurista. Ele aprendeu a compreender que tudo era digno de ser apreciado e que diferenciar os acontecimentos felizes dos infelizes beirava a insensatez. Aceitava com boa vontade todos os seus sentimentos e humores, tratando com igual zelo tanto os tristes quanto os alegres, também os desejos irrealizados, a nostalgia. Amava-a por si e se convencia de que com a realização dos desejos o melhor desapareceria. Os anseios e esperanças de tardes plácidas de primavera, doces, dolorosos e vagos, não são mais deleitosos que todas as realizações que o verão pode trazer? Sim, o pequeno Sr. Friedemann era um epicurista. As pessoas que o cumprimentavam daquela maneira compadecida e amistosa na rua, a qual já estava acostumado, com certeza não sabiam disso. Elas não sabiam que esse infeliz aleijado que marchava pelas ruas com sua estranha soberba, de sobretudo claro e cartola reluzente, curiosamente era um tanto vaidoso. Amava com ternura a vida que transcorria suave, sem grandes afetos, mas repleta de uma felicidade tranquila e delicada que soía criar para si. 5. O principal interesse do Sr. Friedemann, porém, sua autêntica paixão, era o teatro. Possuía uma sensibilidade dramática incrivelmente forte, e durante um impactante efeito cênico, a catástrofe de uma peça trágica, seu pequeno corpo podia começar a tremer. Ele mantinha seu lugar cativo no primeiro piso do Teatro Municipal, que frequentava com regularidade, e de tempos em tempos suas 3 irmãs o acompanhavam.
Desde a morte da mãe, eles administravam juntos a velha casa, cuja propriedade as moças dividiam com ele. Infelizmente ainda não estavam casadas. Entretanto, havia tempos tinham chegado à idade em que era preciso se conformar, pois Friederike, a primogênita, somava 17 anos a mais que o Sr. Friedema. Ela e a irmã Henriette eram um tanto altas e magras demais, enquanto Pififi, a mais nova, parecia baixa e corpulenta demais. A última, aliás, tinha um jeito engraçado de se sacudir a cada vez que falava, juntando umidade nos cantos da boca. O pequeno Sr. Friedema não se preocupava muito com as três moças, mas elas eram unidas entre si e compartilhavam uma mesma opinião. Especialmente quando se anunciava um noivado entre seus conhecidos, elas reforçavam em uníssono que a notícia era muito boa. O irmão continuou a morar com elas, mesmo quando deixou o comércio de madeiras do Sr. Sklevogt e se tornou autônomo, assumindo um pequeno negócio, uma agência ou coisa semelhante, que não demandava trabalho em demasia. Ocupava alguns cômodos no térreo para que só tivesse de subir a escada no horário das refeições, pois de vez em quando sofria de asma. Por ocasião de seu 30º aniversário, um dia claro e quente de junho, encontrava-se sentado no jardim depois do almoço, debaixo do caramanchão, com um novo rolinho para descansar o pescoço que Henriette havia feito, um bom charuto na boca e um bom livro na mão. De tempos em tempos, deixava o último de lado, prestava atenção no divertido chiureio dos pardais que ficavam na velha nogueira e olhava para o limpo caminho de pedriscos que conduzia à casa e para o gramado com os canteiros coloridos. O pequeno Sr. Friedema não cultivava a barba e seu rosto quase não havia se modificado, apenas os traços estavam um pouco menos duros. O cabelo fino, castanho claro, era liso e repartido de lado. E numa das vezes em que apoiou completamente o livro no joelho e piscou para o céu azul, ensolarado, disse a si mesmo: passarão-se 30 anos. Talvez 10 estejam ainda por vir, ou 20, sabe Deus. Eles virão e passarão de modo plácido e silencioso, como os anteriores, e os aguardo com a alma em paz. 6. Em julho desse mesmo ano ocorreu aquela alteração no comando do distrito que colocou todo mundo em polvorosa. O jovem corpulento e jovial, que durante anos havia ocupado o posto, era muito querido nos círculos sociais, e ninguém gostou de sua partida. Deus sabe por que motivos justamente o Sr. von Hinlingen, vindo da capital, tinha ido parar ali. A troca, aliás, não pareceu ser má, visto que o novo tenente-coronel, casado mas sem filhos, alugou uma mansão espaçosa nos arredores da cidade, ao sul. Chegou-se à conclusão de que ele queria organizar recepções ali. De todo modo, o boato de que era extraordinariamente rico foi confirmado pelo fato de ele ter trazido consigo 4 mensageiros, 5 cavalos de montaria e de tração, um landau e uma carruagem leve para a caça. Logo após sua chegada, o casal começou a fazer visitas às famílias bem situadas, e seu nome estava na boca de todos. Mas o interesse principal não era despertado pelo Sr. von Hinlingen em si, mas por sua esposa. Os homens estavam boquiabertos e ainda não sabiam o que dizer. As mulheres, por sua vez, simplesmente não estavam de acordo com o jeito de ser de Gerda von Hinlingen. O fato de percebermos os ares da capital, disse a mulher do advogado Agenstrom ao conversar com Henriette Friedemann, é natural, claro. Ela fuma, monta, tudo bem. Mas seu comportamento não é apenas livre, é relaxado e um tanto masculino, e essa também não é a definição correta. Veja, ela não é de modo nenhum feia, é possível até achá-la bonita. Mesmo assim, carece de todo o encanto feminino, e não há nada em seu olhar, seu sorriso, seus movimentos de que os homens gostem. Ela não é coquete, e Deus sabe que eu seria a última a reprovar que não fosse. Será, porém, que uma mulher tão jovem, ela tem 24 anos, pode prescindir totalmente da graciosa força natural de atração? Querida, não me expresso bem, mas sei do que estou falando. Nossos homens ainda estão com a cabeça virada. Depois de algumas semanas, você verá que eles se afastarão dela, enojados. Bem, disse a sorta Friedemann, ela está muito bem servida. Sim, o marido, exclamou a senhora Agenstrom. Como ela o trata? Você deveria ver. Você vai ver. Sou a primeira a defender que uma mulher casada seja até certo ponto reservada com o outro sexo. Mas quem se comporta dessa maneira com o próprio marido? O jeito muito frio de ela olhar para ele e de chamá-lo de caro amigo com uma entonação cheia de dó me deixa indignada. Pois é preciso vê-lo nessa hora, correto, firme, galante,
Um quarentão maravilhosamente conservado, um oficial brilhante. Estão casados há 4 anos. Querida. 7. O lugar onde o pequeno Sr. Friedemann teve o prazer de observar a Sra. von Hinlingen pela primeira vez foi a Hauptstrasse, ocupada quase exclusivamente por lojas, e esse encontro se deu por volta do horário de almoço, quando ele regressava da bolsa, onde havia feito alguns negócios. Ele passeava, minúsculo e importante, ao lado do atacadista Stevens, um senhor de altura excepcional e rechonchudo, com costeletas arredondadas e sobrancelhas terrivelmente bastas. Ambos portavam cartola e, devido ao calor, tinham abertos sobretudos. Conversavam sobre política, batendo os bastões de passeio de maneira ritmada no calçamento. Ao chegarem quase na metade da rua, o atacadista Stephen exclamou de repente: "O diabo que me carregue se não é a Hinlingen vindo ali na carruagem." "Ora, isso vem bem a calhar", disse o Sr. Friedemann com sua voz aguda e um tanto cortante, olhando para frente com expectativa. "É que ainda não tive o ensejo de vê-la. Lá está a carruagem amarela." De fato, era a carruagem de caça amarela que a Sra. von Hinlingen usava naquele dia, e ela própria conduzia os 2 cavalos magros, enquanto o criado estava sentado atrás dela, de braços cruzados. Ela vestia um casaco largo, bem claro, e a saia também era clara. Sob o pequeno chapéu de palha redondo com fita de couro marrom despontava o cabelo loiro avermelhado, que estava penteado por cima das orelhas e caía na nuca num coque pesado. A cor da pele de seu rosto oval era branco fosco, e nas comissuras de seus olhos castanhos, singularmente próximos, havia sombras azuladas. Sobre o nariz fino, mas bastante bem talhado, dispunha-se um pequeno arco de sardas, que lhe caía muito bem. Não era possível saber se a boca era bonita, pois ela esticava e retraía o lábio inferior sem parar, raspando no superior. Quando a carruagem se aproximou, o atacadista Stevens externou seus cumprimentos de maneira excepcionalmente respeitosa, e também o pequeno Sr. Friedemann abanou o chapéu ao mesmo tempo que, com os olhos bem abertos e muito atentos, fitava a Sra. von Hinlingen. Ela baixou seu chicote, meneou a cabeça de leve e prosseguiu devagar, observando as casas e as vitrines à esquerda e à direita. Depois de alguns passos, o atacadista disse: "Ela deu um passeio e está a caminho de casa agora." O pequeno Sr. Friedemann não respondeu, mas olhou para o calçamento diante de si. De repente, voltou-se para o atacadista e perguntou: "O que disse?" E o Sr. Stephen repetiu sua sagaz observação. 8. 3 dias depois, ao meio-dia, Johannes Friedemann estava voltando para a casa de seu habitual passeio. O almoço era servido ao 12:30, e ele pretendia passar meia hora no seu escritório, que ficava à direita da porta da casa, quando a criada atravessou pelo vestíbulo e lhe disse: "Temos visita, Sr. Friedemann." "Para mim?" ele perguntou. "Não, está lá em cima, com as senhoras." "Quem é?" "O tenente-coronel von Hinlingen e a esposa." "Oh!" exclamou o Sr. Friedemann. "Então vou." E subiu as escadas. No alto, atravessou o corredor e já estava com a mão na maçaneta da porta branca, alta, que levava ao quarto da vista, quando parou de repente, deu um passo para trás, fez meia volta e se afastou devagar, da mesma maneira como chegará ali. E embora estivesse absolutamente a sós, falou bem alto: "Não. Melhor não." Ele desceu até seu escritório, sentou-se à escrivaninha e tomou o jornal nas mãos. Depois de um minuto, porém, largou-o e olhou para fora pela janela do lado. Ficou sentado assim até a criada aparecer e anunciar que a mesa estava servida. Daí se dirigiu à sala de jantar, onde as irmãs já o aguardavam, e tomou lugar na sua cadeira, sobre 3 partituras. Henriette, que servia a sopa, falou: "Sabe, Johannes, quem esteve aqui?" "Quem?" perguntou. "O novo tenente-coronel e a esposa." "Ah, é. Muito amável." "Sim," falou Pififi, com os cantos da boca cheios de líquido. "Acho que os 2 são pessoas muito agradáveis." "De todo modo," falou Friedrich, "não podemos demorar muito em retribuir a visita. Sugiro irmos depois de amanhã, domingo." "Domingo," disseram Henriette e Pififi. "Johannes, você vem conosco, certo?" perguntou Friedrich. "Claro que sim," disse Pififi, sacudindo-se. O Sr. Friedemann não havia tomado conhecimento da pergunta e prosseguia tomando sua sopa com uma expressão apática e amedrontada. Era como se prestasse atenção em algo, algum ruído misterioso. 9.
Na noite seguinte o Teatro Municipal apresentava Lohengrin, e todas as pessoas cultas se faziam presentes. O pequeno espaço estava ocupado de cima a baixo e repleto de um rumor contínuo, cheiro de gás e de perfume. Porém todos os binóculos, tanto na plateia como nos pisos elevados, dirigiam-se ao camarote 13, logo à direita do palco, pois pela primeira vez o Sr. von Hinlingen e a esposa tinham aparecido, e havia possibilidade de finalmente examinar o casal a fundo. Ao entrar em seu camarote, camarote 13, o pequeno Sr. Friedemann, de impecável terno preto com peitilho proeminente, estremeceu junto à porta, fazendo um movimento com a mão até a testa e suas narinas se abriram por um instante como num espasmo. Em seguida, porém, ele ocupou sua poltrona, à esquerda da Sra. von Hinlingen. Enquanto ele se sentava, ela olhou para ele com atenção por algum tempo, levando o lábio inferior à frente, e depois se virou para trocar algumas palavras com o marido, sentado atrás dela. Tratava-se de um homem grande, largo, de bigode à escovinha e rosto moreno, bonachão. Quando a abertura começou e a Sra. von Hinlingen se debruçou sobre a balaustrada, o Sr. Friedemann examinou-a depressa, de soslaio. Ela usava um traje social claro e era a única com um pequeno decote entre todas as mulheres presentes. As mangas eram muito largas e vaporosas, e as luvas brancas chegavam até os cotovelos. Seu porte era um tanto roliço, algo que pouco antes, quando metida na jaqueta folgada, não tinha sido possível observar. Os seios fartos subiam e desciam lentamente, e o coque do cabelo loiro avermelhado caía baixo e pesado sobre o pescoço. O Sr. Friedemann estava pálido, muito mais pálido do que o habitual, e na testa, sob o cabelo castanho liso e dividido com uma risca, juntavam-se pequenas gotas de suor. A Sra. von Hinlingen tinha tirado a luva do braço esquerdo, apoiando-a sobre o veludo vermelho da balaustrada, e ele olhava o tempo todo para esse braço macio, branco fosco, transpassado, assim como a mão sem adornos, de veias levemente azuladas. Era inevitável. Os violinos trilavam, os trombones rugiam, Theo Ramund morreu, a orquestra inteira exultava e o pequeno Sr. Friedemann mantinha-se sentado imóvel, pálido e quieto, a cabeça entre os ombros, um dedo indicador diante dos lábios e a outra mão enfiada sob a aba do casaco. Enquanto a cortina se fechava, a Sra. von Hinlingen se ergueu a fim de deixar o camarote na companhia do marido. Sem olhar, o Sr. Friedemann percebeu o movimento, passou o lenço com suavidade pela testa, ergueu-se de súbito, foi até a porta que levava ao pequeno corredor, deu meia volta, sentou-se na sua poltrona e se manteve, estático, na posição anterior. Quando a campainha tocou e seus vizinhos retornaram, ele percebeu que os olhos da Sra. von Hinlingen pousavam nele e, involuntariamente, ele ergueu a cabeça em sua direção. Quando seus olhares se cruzaram, ela não desviou o olhar, mas prosseguiu observando sem qualquer sinal de constrangimento, até que ele, compelido e humilhado, baixou os olhos. Isso fez ficar ainda mais pálido, e uma estranha fúria docemente mordaz cresceu dentro dele. A música começou. Perto do final desse ato, aconteceu de a Sra. von Hinlingen soltar seu leque, que caiu no chão ao lado do Sr. Friedemann. Ambos se curvaram ao mesmo tempo, mas foi ela quem o pegou, dizendo com um sorriso zombeteiro: "Obrigada." Suas cabeças tinham estado muito próximas e por um instante ele inalou o aroma quente do peito dela. O rosto do Sr. Friedemann estava desfigurado, todo seu corpo se contorcia e o coração palpitava de um modo terrivelmente pesado e enérgico, fazendo perder o fôlego. Ele ficou sentado por mais meio minuto, depois empurrou a poltrona para trás, ergueu-se em silêncio e saiu sem fazer barulho. 10. Acompanhado pelos sons da música, ele atravessou o corredor, resgatou a cartola, o sobretudo claro e a bengala na chapelaria e desceu as escadas em direção à rua. A noite estava cálida, tranquila. À luz das luminárias a gás, as casas de frontão cinza destacavam-se silenciosas diante do céu, no qual estrelas brilhavam claras e suaves. Os passos das poucas pessoas que cruzavam com o Sr. Friedemann ecoavam na rua. Alguém o cumprimentou, mas ele não viu. Mantinha a cabeça bem baixa, e seu peito alto, pontudo, tremia, tamanha dificuldade em respirar. De tempos em tempos, repetia baixinho: "Meu Deus! Meu Deus!" Ele perscrutou seu interior e vislumbrou, com horror e medo, como seus sentimentos, de que costumava cuidar com tamanha suavidade, com os quais lidava com igual delicadeza e inteligência, estavam exaltados, conturbados, remexidos. E, subitamente, de maneira irresistível, num estado de tontura, embriaguez, nostalgia e tortura, encostou-se no poste de uma luminária e, aos soluços, sussurrou: "Gerda!"
Tudo permaneceu em silêncio. Naquele instante, não havia ninguém à vista. O pequeno senhor Friedemann se recompôs e seguiu caminhando. Tinha percorrido a rua do teatro, que descia bem íngreme em direção ao rio, e depois seguiu para o norte na rua principal, na direção de sua casa. Como ela olhara para ele! Como ela o havia forçado a baixar os olhos, humilhado-o com seu olhar? Não era ela a mulher e ele, o homem? E nessa hora os estranhos olhos castanhos dela não vibraram, literalmente, de perversa satisfação? Ele sentiu aquele ódio impotente, voluptuoso, inflamar-se de novo no seu interior, mas então se recordou do instante em que a cabeça dela roçara a sua, em que inalara o odor de seu corpo, e então parou pela segunda vez, curvou o peito deformado, puxou o ar pelos dentes e murmurou de novo, completamente desconcertado, desorientado, fora de si. Meu Deus! Meu Deus! E continuou caminhando devagar, de maneira mecânica, pelo cálido ar da noite, pelas ruas vazias que produzem eco, até achar sua casa. Permaneceu um tempo no vestíbulo e inspirou o cheiro frio, mofado, que reinava por lá. Em seguida, entrou no seu escritório. Sentou-se à escrivaninha ao lado da janela aberta e ficou encarando uma grande rosa amarela, que alguém lhe deixará num copo d'água. Pegou a flor e, de olhos fechados, inspirou seu perfume, mas depois, com um movimento cansado e triste, empurrou-a para o lado. Não, não, isso havia terminado. Qual o significado desse cheiro? Qual o significado de tudo o que até então definirá sua felicidade? Virou-se para o lado e olhou para a rua em silêncio do lado de fora. De tempos em tempos, o som de passos se elevava e depois desaparecia. Estava morto de cansaço e fraco. Tão vazia sua cabeça que o desespero começou a se dissolver numa grande e suave melancolia. Alguns versos de um poema passaram pela sua mente. A música de Lohengrin voltou a soar nos ouvidos. Ele viu mais uma vez a figura da senhora von Hinlingen diante de si, o braço branco dela sobre o veludo vermelho, e então ferrou num sono pesado, febril. 11. Por vezes esteve prestes a despertar, mas tinha medo. Então, voltava a ficar inconsciente. Quando o dia clareou de vez, porém, abriu as pálpebras e examinou seu entorno com um olhar abrangente e doloroso. Tudo estava muito claro em seu espírito. Era como se seu sofrimento não tivesse sido interrompido pelo sono. A cabeça pesava e os olhos ardiam, mas depois de se lavar e borrifar água de colônia na testa, ele se sentiu melhor e, em silêncio, sentou-se novamente no seu lugar junto à janela que permanecerá aberta. Ainda era muito cedo, por volta de 5 da manhã. À exceção de um dos ajudantes do padeiro que passava por ali de vez em quando, não se via mais ninguém. Em frente, todas as persianas ainda estavam cerradas. Mas os pássaros trinavam e o céu brilhava azul. Uma maravilhosa manhã de domingo. Uma sensação de bem-estar e confiança tomou conta do pequeno senhor Friedemann. O que ele temia? Tudo não estava como sempre. Certo, o ataque do dia anterior havia sido terrível. Entretanto, aquilo tinha de acabar. Ainda não era tarde demais. Ainda era possível escapar da própria perdição. Ele tinha de evitar todas as ocasiões que pudessem ensejar um novo ataque. Sentia força para tanto. Sentia a força para superar e sufocar totalmente esse estado dentro de si. Às 7h30, Friederike entrou e colocou o café sobre a mesa redonda que ficava diante do sofá de couro perto da parede dos fundos. Bom dia, Johannes, ela disse. Aqui está seu café da manhã. Obrigado, disse o Sr. Friedemann. E mais, querida Friederike, sinto muito, mas vocês terão de fazer a visita sozinhas. Não me sinto bem o bastante para acompanhá-las. Dormi mal, estou com dor de cabeça. Resumindo, tenho de pedir que vocês... Friederike respondeu. Que pena. Você não devia de maneira nenhuma se furtar da visita. Mas é verdade que parece doente. Quer que eu empreste meu bastão mentolado? Obrigado, disse o Sr. Friedemann. Vai passar. E... Friederike se foi. Em pé ao lado da mesa, tomou seu café devagar e comeu um croissant. Estava satisfeito consigo mesmo e orgulhoso de sua determinação. Ao terminar, pegou um charuto e sentou-se de novo junto à janela. O café da manhã havia-lhe feito bem, ele se sentia feliz e esperançoso. Pegou um livro, leu, fumou e, piscando, olhou para o sol do lado de fora. A rua tinha se tornado mais movimentada. Ruídos de carros,
conversas e o sino dos bondes puxados por cavalos chegavam até ele. Entre tudo isso, porém, ouvia-se o chiureio dos pássaros, e um vento suave, cálido, soprava do reluzente céu azul. Às 10 horas, escutou as irmãs passando pelo vestíbulo, escutou a porta da casa Ranger e viu as 3 damas passando diante da janela sem lhes dar muita importância. Passou-se 1 hora. Sentia-se mais e mais feliz. Um tipo de travessura começou-se a insinuar. Que ar era aquele e como os pássaros trinavam? E se ele fosse dar um pequeno passeio? E então, com um doce espanto, surgiu sem maiores objeções a ideia. Que tal ir até a casa dela? E enquanto a força dos músculos literalmente reprimia dentro dele suas prevenções, acrescentou com uma determinação feliz. Quero vê-la. E vestiu sua roupa escura de domingo, pegou a cartola e a bengala e, apressado, resfolegando, atravessou a cidade inteira até seu extremo sul. Sem prestar atenção em ninguém, a cada passo ele erguia e baixava a cabeça de maneira afobada, refém de um estado de cegueira, exaltação, chegou a Castanhenale diante da mansão rosa, onde se lia na entrada, Tenente-Coronel von Hinlingen. 12. Lá, foi tomado por uma tremedeira e o coração pesado estrondeava no peito. Mas ele atravessou o corredor e apertou a campainha. Estava decidido e não havia retorno. Que as coisas seguissem seu rumo, pensou. Dentro dele, um súbito silêncio mortal se fez notar. A porta se abriu, o empregado veio em sua direção, pegou o cartão e apressou-se escada acima, revestida com uma passadeira vermelha. Foi nela que o Sr. Friedemann fixou o olhar, imóvel, até o empregado voltar, explicando que a senhora pedia que fizesse a gentileza de subir. Ao lado da porta do salão de cima, onde deixou a bengala, conferiu a aparência no espelho. Seu rosto estava pálido e o cabelo grudava na testa sobre os olhos avermelhados. A mão que segurava a cartola tremia sem parar. O criado abriu e ele entrou. Encontrou-se num cômodo razoavelmente amplo, penumbroso. As cortinas estavam fechadas. À direita havia um piano e no centro em volta da mesa redonda agrupavam-se poltronas acetinadas marrons. Acima do sofá, na parede lateral esquerda, via-se uma paisagem com pesada moldura dourada. O papel de parede também era escuro. Na sacada dos fundos havia palmeiras. 1 minuto se passou até a senhora von Hinlingen abrir passagem pelo reposteiro, à direita, e vir em sua direção caminhando sobre o espesso tapete marrom. Ela usava um vestido xadrez muito simples, vermelho e preto. Da sacada, um facho de luz no qual a poeira dançava caía justo sobre o farto cabelo loiro avermelhado dela, de maneira a fazê-lo por um instante reluzir dourado. Ela manteve os estranhos olhos fixados nele, inquiridores, e como de costume avançou o lábio inferior. Prezada senhora, começou o Sr. Friedemann, erguendo o olhar, pois alcançava apenas o peito dela. Também de minha parte quero apresentar meus protestos de consideração. É lamentável eu ter estado ausente quando a senhora deu às minhas irmãs a honra. E sinto muitíssimo por isso. Ele não sabia mais o que dizer, mas ela continuou olhando para ele de maneira implacável, como se quisesse obrigá-lo a prosseguir falando. De súbito, todo o sangue afluiu ao rosto dele. Ela quer me torturar e humilhar. Pensou, ela percebeu tudo. Como seus olhos estão tremendo. Por fim ela falou com uma voz muito límpida e muito harmoniosa. É gentil que tenha vindo. Há pouco também lamentei não tê-lo encontrado ainda. Tenha a bondade de se sentar. Ela se sentou perto dele, colocou os braços sobre os encostos laterais da poltrona e se recostou. Ele estava inclinado para frente e segurava o chapéu entre os joelhos. Ela disse: "O senhor sabe que há 15 minutos as senhoritas suas irmãs estiveram aqui, e que me contaram que o senhor estava adoentado?" "É verdade", respondeu o Sr. Friedemann, "não estava me sentindo bem hoje pela manhã. Achei que não conseguiria sair de casa. Peço desculpas pelo meu atraso. Sua aparência agora também não é saudável", ela disse com muita calma, olhando-o fixamente. "O senhor está pálido e os olhos estão inflamados. Sua saúde deixa a desejar?" "Oh", balbuciou o Sr. Friedemann, "no geral, estou satisfeito. Também fico muito doente", ela prosseguiu, sem tirar os olhos dele, "mas ninguém percebe. Sou nervosa e conheço esses estados estranhos." Ela calou-se, colocou o queixo sobre o peito e olhou de baixo para cima, no aguardo. Mas ele não replicou.
Estava sentado quieto e mantinha os olhos arregalados e interrogativos presos nela. Como seu jeito de falar era curioso, e como sua voz clara, volúvel, o perturbava. O coração havia se acalmado. Ele parecia estar sonhando. A senhora von Hinlingen recomeçou. Estou enganada ou o senhor saiu do teatro ontem antes do fim da apresentação? Correto, senhora. Que lástima. O senhor foi um vizinho atento, embora a apresentação não estivesse boa, ou apenas relativamente boa. O senhor gosta de música? Toca piano? Toco um pouco de violino, disse o senhor Friedema. Quer dizer, não toco quase nada. O senhor toca violino? Ela perguntou. Depois, deixou de encará-lo e ficou pensando. Mas então poderíamos tocar juntos de vez em quando, ela falou de repente. Consigo acompanhar um pouco. Fico feliz em encontrar alguém aqui. O senhor virá? Ao seu total dispor, prezada senhora, ele respondeu, sempre como num sonho. Fez-se uma pausa. De repente, a expressão do rosto dela mudou. Ele notou como se transfigurou num terrível desdém, quase imperceptível, como os olhos dela voltaram a se fixar nele, inquiridores, com aquele tremor sinistro, feito as 2 vezes antes. O rosto dele enrubesceu e, sem saber para onde se voltar, de todo desconcertado e fora de si, baixou totalmente a cabeça entre os ombros, fixando incrédulo o tapete. Aquele ódio impotente e eternamente aflitivo tornou a atingi-lo como uma breve pancada de chuva. Quando ergueu de novo o olhar, com uma determinação desesperada, ela não o encarava mais, e sim olhava com tranquilidade para a porta por cima de sua cabeça. Ele se esforçou em dizer algumas palavras. E até então a senhora está satisfeita com sua estadia em nossa cidade? Oh, respondeu a senhora von Hinlingen. Claro. Por que não haveria de estar? Sem dúvida que me sinto um tanto limitada e observada. Mas, aliás, ela prosseguiu, antes de que me esqueça, estamos pensando em convidar algumas pessoas nos próximos dias em nossa casa, uma reunião pequena, descontraída. Poderíamos tocar um pouco de música, conversar. Além disso, dispomos de um jardim bem bonito nos fundos. Chega até o rio. Resumindo, o senhor e suas irmãs naturalmente ainda receberão um convite, mas aproveito para solicitar já sua presença. O senhor nos dará esse prazer? Mal o senhor Friedemann expressara seu agradecimento e sua confirmação. O trinco da maçaneta foi baixado energicamente e o tenente-coronel entrou. Ambos se ergueram, e enquanto a senhora von Hinlingen fazia as apresentações dos 2 cavalheiros, o seu marido curvou-se diante do senhor Friedemann com a mesma cortesia com que diante dela. Seu rosto moreno estava luzente de calor. Enquanto descalçava as luvas, dirigiu-se com a voz enérgica e estridente ao senhor Friedemann, cujos olhos grandes e vazios miravam o alto em sua direção, na expectativa de receber um tapinha nas costas. Em vez disso, o tenente-coronel, com os calcanhares juntos e o tronco levemente inclinado à frente, dirigiu-se à esposa e falou com a voz bem mais baixa. Você solicitou a presença do Sr. Friedemann na nossa pequena reunião, querida? Se for conveniente para você, acho que podemos organizá-la daqui a 8 dias. Espero que o tempo se mantenha e que possamos usar o jardim. Como queira, respondeu a senhora von Hinlingen, sem o encarar. 2 minutos depois, o Sr. Friedemann se despediu. Ao fazer nova reverência junto à porta, seus olhos se encontraram com os dela, pousados inexpressivos sobre ele. 13. Ele saiu, não retornou à cidade, mas sem querer tomou um caminho que se desviava da Alameda e levava ao antigo baluarte próximo ao rio. Lá havia espaços bem conservados, caminhos sombreados e bancos. Caminhava rápido e de maneira maquinal, sem erguer os olhos. Sentia um calor insuportável e era como se chamas aumentassem e diminuíssem dentro dele, e a cabeça latejava sem cessar. O olhar dela ainda estava fixado nele, mas não como estava havia pouco, vazio e inexpressivo, mas como antes, com aquela crueldade trêmula logo após ter falado suavemente com ele. Ah, será que ela se regozijava em desprezá-lo e deixá-lo fora de si? Se o tivesse de fato desvendado, não poderia oferecer alguma compaixão? Ele caminhara ao longo do rio, ao lado da muralha coberta de trepadeiras, e sentou-se num banco rodeado em semicírculo por jasmineiros. Um aroma doce, morno, envolvia tudo ao redor. Diante dele, o sol aquecia a água frisante. Como se sentia abatido e esgotado,
e como tudo dentro dele turbilhonava de maneira angustiante. Não seria melhor olhar ao redor mais uma vez, em seguida entrar na água e, após um breve sofrimento, fazer a passagem para o outro lado, para o sossego? Ah, sossego! Sossego era seu desejo. Mas não um sossego no nada vazio e surdo, mas uma paz serena, preenchida por pensamentos bons e tranquilos. Nesse instante, seu delicado amor pela vida inundou-o e ele sentiu uma profunda nostalgia da felicidade perdida. Mas depois olhou para os lados, para a paz silenciosa, a indiferença infinita da natureza, viu como o rio seguia seu caminho sob o sol, como a grama tremia e as flores continuavam onde haviam florescido, para então murchar e serem sopradas pelo vento, viu como tudo, se curvava a existência com muda resignação. De repente, foi tomado pela sensação de amizade e aceitação, que possibilita um tipo de superioridade sobre qualquer destino. Naquela tarde, refletiu sobre seu 30º aniversário, quando ele, gozando de paz, acreditara ter olhado sem medo e com esperança para o restante de sua vida. Não enxergara nem luz nem sombra à sua frente, mas uma penumbra suave que se dissolvia de maneira quase imperceptível na escuridão mais ao fundo. E com um sorriso tranquilo e soberbo vira os anos que ainda estavam por vir. Quanto tempo atrás? Então veio essa mulher, ela tinha de vir, era seu destino, exatamente ela era seu destino, apenas ela. Não soubera disso desde o primeiro instante, ela chegará para agitar dentro dele tudo que havia sido reprimido desde a juventude, mesmo ele tendo tentado defender sua paz, porque pressentia seu significado de suplício e perdição. Tinha sido agarrado com uma violência terrível, irresistível, que o consumia. A situação o consumia, era notório. Mas para que lutar e se torturar, que as coisas tomassem seu rumo, que ele seguisse seu caminho e fechasse os olhos diante do abismo escancarado, subserviente à força poderosíssima, de torturante doçura, da qual não se há de escapar. A água reluzia, o jasmim exalava seu aroma intenso, morno, os pássaros trinavam ao redor das árvores, entre as quais brilhava o céu pesado, de aveludado azul. Mas o pequeno e corcunda senhor Friedema ainda permaneceu sentado por muito tempo naquele banco. Mantinha-se curvado para frente, a cabeça apoiada em ambas as mãos. 14. Era consenso que as reuniões dos Rinlingen agradavam a todos. Cerca de 30 pessoas sentavam-se à mesa comprida, decorada com bom gosto, que se estendia pela sala de refeições. O criado e 2 empregados temporários apressavam-se a servir o sorvete, o ambiente era dominado pelo som de talheres, louças e o cheiro quente das comidas e dos perfumes. Atacadistas afáveis, com suas esposas e filhas, estavam reunidos ali, além de quase todos os oficiais da guarnição, um médico idoso, benquisto, 2 juristas e quem mais pertencia aos melhores círculos. Um estudante de matemática, sobrinho do tenente-coronel em visita aos parentes, também se encontrava presente. Ele entabulara conversas das mais profundas com a senhora Genstrom, acomodada defronte ao senhor Friedema. Este último estava sentado sobre uma bela almofada de veludo numa das extremidades da mesa, ao lado da mulher não bonita do diretor do ginásio, próximo da senhora von Rinlingen, que tinha sido acompanhada até a mesa pelo cônsul Stevens. Surpreendia a transformação ocorrida com o pequeno senhor Friedema nesses 8 dias. Talvez seu rosto parecesse tão assustadoramente pálido devido, em parte, à iluminação a gás, branca, que inundava a sala. Mas sua face estava encovada, os olhos avermelhados e envoltos por olheiras escuras mostravam uma incomum réstia de tristeza e sua figura parecia mais deformada que nunca. Ele bebeu muito vinho e vez ou outra dirigia algumas palavras à vizinha. A senhora von Rinlingen ainda não havia conversado à mesa com o senhor Friedema. Naquele instante, ela se inclinou um pouco à frente e dirigiu-se a ele. Esperei em vão pelo senhor por esses dias, pelo senhor e seu violino. Antes de responder, por um átimo olhou para ela com um semblante completamente alheio. Ela usava um vestido claro, leve, que deixava o pescoço branco à mostra, e uma rosa marechal-nil vinha presa no cabelo brilhante. Naquela noite, suas faces estavam ligeiramente rubras, mas como sempre sombras azuladas escureciam os cantos dos olhos. O senhor Friedemann baixou os olhos para seu prato e balbuciou algo como réplica, e em seguida teve de responder à esposa do diretor do ginásio, que queria saber se ele gostava de Beethoven. Nesse instante, porém, o tenente-coronel, sentado na cabeceira da mesa, lançou um olhar para a esposa, bateu no copo e disse: "Meus senhores, sugiro tomar nosso café na outra sala. Aliás, o jardim deve estar agradável esta noite, e se alguém quiser tomar um pouco de ar por ali, tem minha companhia." O tenente von Dedechein,
usando de seu tato, fez uma piada para quebrar o silêncio que havia se instalado, e todos se levantaram em meio a alegres gargalhadas. O Sr. Friedemann foi um dos últimos a deixar a sala juntamente com a dama que estivera a seu lado, acompanhando-a através do cômodo em estilo antigo alemão, onde as pessoas começaram a fumar, até a outra sala, confortável e pouco iluminada, despedindo-se dela então. Ele estava vestido com esmero, seu fraque era impecável, a camisa alvíssima e seus pés estreitos e bem formados estavam metidos em sapatos de laca. Vez ou outra vislumbrava-se suas meias vermelhas de seda. Olhando para o corredor do lado de fora, enxergou grupos maiores descendo as escadas até o jardim. Mas se sentou com seu charuto e um café junto à porta do cômodo alemão antigo, no qual alguns senhores estavam conversando, e dirigiu o olhar à sala de estar. Logo à direita da porta havia um grupo ao redor de uma pequena mesa, dominado pelo estudante que falava com fervor. Ele havia afirmado que era possível traçar, através de um ponto, mais de uma paralela em relação a outra linha. E a esposa do advogado Agenstrom exclamou: "Impossível!" E ele passou a comprovar a tese de maneira tão enfática que todos fizeram de conta que tinham compreendido. Mas no fundo do cômodo, sobre o divã que ficava ao lado da luminária baixa e de cúpula vermelha, Gerda von Hinlingen conversava com a jovem Sorta Stevens. Ela tinha se recostado levemente nas almofadas de seda amarela, colocado um pé em cima do outro e fumava um cigarro devagar, expelindo a fumaça pelo nariz enquanto avançava ao lábio inferior. À sua frente, a Sorta Stevens sentava-se impertigada como se tivesse sido talhada em madeira e respondia com um sorriso assustado. Ninguém observou o pequeno Sr. Friedemann e ninguém percebeu que seus olhos esbugalhados não se soltavam da Sra. von Hinlingen. Esparramado na cadeira, ele a olhava. Seu olhar não demonstrava paixão nem quase nenhuma dor. Havia algo débil e morto ali, uma resignação sombria, fraca, inapetente. 10 minutos se passaram assim. Então a Sra. von Hinlingen se levantou de repente e, sem encará-lo, como se o estivesse observando secretamente o tempo todo, foi em sua direção e postou-se à sua frente. Ele se levantou, ergueu os olhos e escutou. "Gostaria de me acompanhar até o jardim, Sr. Friedemann." Ele respondeu: "Com prazer, prezada senhora." 15. "O senhor ainda não visitou o nosso jardim?" Ela lhe perguntou na escada. "É bastante grande. Tomara que não haja muita gente por lá. Quero respirar um pouco. Senti dor de cabeça durante o jantar. Talvez o vinho tinto tenha sido muito forte para mim. Temos de sair por essa porta." Tratava-se de uma porta de vidro, através da qual chegaram do vestíbulo a um corredor pequeno e fresco. Depois, alguns degraus levavam até o lado de fora. Todos os canteiros exalavam seus aromas na maravilhosa noite estrelada e quente. O jardim estava banhado pela luz da lua cheia e os convidados percorriam um caminho de pedriscos brancos. Um grupo havia se reunido ao redor da fonte, onde o médico idoso e benquisto soltava barquinhos de papel sob risadas gerais. A Sra. von Hinlingen passou meneando a cabeça de leve e apontou para longe, onde o jardim de flores delicado e cheiroso escurecia e se transformava em parque. "Vamos descer a alameda do centro", ela disse. A entrada era rodeada por 2 obeliscos baixos, largos. Lá no fundo, no final da retíssima alameda das Castanheiras, eles viram o rio iluminado pelo luar, esverdeado e brilhante. O entorno estava escuro e fresco. De vez em quando, caminhos secundários formavam bifurcações que também levavam ao rio. Por muito tempo, não se ouviu nenhum ruído. Perto da água, ela falou, há um lugar bonito, onde já estive várias vezes. Podemos conversar um pouco por ali. Veja, às vezes uma estrela brilha entre as folhas. Ele não retrucou e observou a superfície verde, brilhante, da qual se aproximavam. Era possível reconhecer as fortificações na margem oposta. Ao saírem da alameda e se dirigirem ao gramado que descia até o rio, disse a Sra. von Hinlingen: "Nosso lugar fica um pouco mais à direita. Veja, está vago." O banco em que se sentaram estava a 6 passos da alameda, contíguo ao parque. Lá estava mais quente do que entre as árvores largas. Os grilos cantavam no gramado, que na água se transformava em caniços. O rio, iluminado pela lua, reluzia suavemente. Ambos permaneceram em silêncio por algum tempo, olhando para a água. Mas depois ele se assustou, pois o tom que ouvirá havia uma semana, aquele tom baixo, reflexivo e suave, sensibilizava-o de novo.
Desde quando o senhor carrega esse defeito, senhor Friedema? Ela perguntou. É de nascença. Ele engoliu em seco, pois a garganta parecia estrangulada. Em seguida, respondeu a meia voz, obediente. Não, senhora. Deixarão-me cair quando eu era bebê. Foi desde então. E qual sua idade agora? Ela continuou perguntando. 30 anos, senhora. 30 anos, repetiu. E o senhor não foi feliz durante esses 30 anos? O senhor Friedemann sacudiu a cabeça e seus lábios tremiam. Não, ele respondeu. Tudo foi mentira e engano. Então o senhor acreditou ter sido feliz? Ela perguntou. Eu tentei, ele disse, ao que ela retrucou. Foi corajoso. 1 minuto se passou. Apenas os grilos cantavam e atrás deles, as árvores farfalhavam baixinho. Entendo um pouco de infelicidade, ela disse. Essas noites de verão perto da água são o melhor remédio. Ele não respondeu, mas apontou com um movimento débil a outra margem, pacífica, no escuro. Estive sentado ali não faz tempo, ele disse. Ao voltar da minha casa, ela perguntou. Ele apenas concordou com a cabeça. Em seguida, ele subitamente ergueu-se do seu lugar, soluçou, soltou um gemido de dor que era também um desabafo, e desabou aos poucos diante dos pés dela. Tocou a mão dela com a sua, que estava postada ao seu lado no banco, e enquanto segurava também a outra, enquanto esse homem pequenino, totalmente aleijado, tremia e soluçava à sua frente, de joelhos, apertando o rosto contra o colo dela, ele balbuciava, ofegante, com uma voz inumana. A senhora sabe. Deixe-me. Não consigo mais. Meu Deus. Meu Deus. Ela não o repeliu, mas também não se curvou em sua direção. Continuava empertigada, um tanto recostada para trás, e seus olhinhos muito próximos um do outro, nos quais o brilho úmido da água parecia se espelhar, olhavam de maneira fixa e tensa frente, para além dele, para longe. Então, de repente, com um movimento brusco, com uma risada curta de desdém, orgulhosa, ela livrou ambas as mãos dos dedos quentes dele, pegou-o pelo braço, jogou-o de lado com força ao chão, levantou-se e saiu correndo. Ele ficou ali, o rosto na grama, anestesiado, fora de si, e o corpo tremendo sem parar. Conseguiu dar um jeito de se erguer, deu 2 passos e caiu novamente no chão. Dentro da água. O que se passará com ele naquele instante? Talvez aquele ódio voluptuoso que sentirá quando ela o desdenhou com o olhar tivesse se transformado naquele instante, depois de ter sido tratado como um cachorro, de estar deitado no chão, num ódio louco a ser enfrentado, mesmo que contra si mesmo. Talvez fosse uma autorrepugnância que trazia o desejo de se matar, se destroçar em pedaços, se extinguir. Engatinhou esfregando a barriga no chão por mais um pouco, ergueu o tronco e deixou-se cair novamente no rio. Não levantou mais a cabeça, não mexeu nem mesmo as pernas, que estavam na margem. Enquanto a água chapinhava, os grilos silenciaram. Mas seu canto recomeçou, o parque reverberava baixinho e um riso abafado ecoava da longa alameda. Fim do conto. Comentários. O Pequeno Senhor Friedemann é um conto do escritor alemão Thomas Mann, publicado pela primeira vez em 1897, quando o autor tinha apenas 22 anos. Trata-se de uma narrativa psicológica que explora temas como a inadequação, a frustração e a impotência perante os desejos e as pressões da sociedade. O conto narra a história de Johannes Friedemann, um homem que nasceu com deformações físicas devido a um acidente sofrido pela mãe durante a gravidez. Desde a infância, Friedemann foi alvo de zombarias e nunca pôde participar plenamente da vida que o cercava, especialmente no que diz respeito ao amor e às relações humanas. Ele é um homem de baixa estatura, fisicamente frágil e tímido, levando uma vida tranquila, mas solitária. Durante a maior parte da sua vida, Friedemann se resigna com essa solidão, tentando compensar a falta de amor e companhia com prazeres estéticos, como música e leitura. Ele se contenta em observar o mundo de longe, desenvolvendo um certo cinismo em relação ao amor, que vê como algo inacessível para ele. A situação muda com a chegada de Gerda von Rinlingen, a nova esposa de um dos oficiais da cidade, que é uma mulher sedutora, altiva e distante. A simples presença dela faz Friedemann experimentar pela primeira vez o amor e a paixão, sentimentos que ele até então tinha evitado. Ela é o oposto dele, tanto em sua postura física quanto emocional,
e exerce um fascínio devastador sobre ele. Mesmo consciente de que seu amor é impossível e sem futuro, Friedman acaba se entregando completamente à sua paixão por Gerda. Ele se permite imaginar uma vida diferente e começa a cultivar esperanças. No entanto, em um momento de confronto entre os dois, Gerda se mostra fria e insensível, e Friedman percebe a completa impossibilidade de alcançar o amor que tanto deseja. Esse momento leva a um colapso emocional e psicológico, resultando em um final trágico, no qual ele se rende ao desespero absoluto e tira a própria vida. O conto explora a frustração existencial do protagonista, que, limitado fisicamente, é também incapaz de alcançar a realização amorosa. Friedman é um personagem que simboliza aqueles que vivem à margem dos padrões de beleza e da aceitação social. O amor, no conto, aparece como uma experiência inatingível para Friedman, e Gerda representa a intransponível barreira entre ele e essa realização. Ela simboliza tanto o objeto do desejo quanto o agente do desencanto. Mann usa a ironia para destacar a tragédia da vida de Friedman. Sua primeira tentativa de sair da vida emocionalmente resignada acaba levando-o à completa ruína. A ironia está em sua busca por uma emoção que, ao final, o destrói. O conto também pode ser lido como uma crítica à sociedade que julga e exclui aqueles que não se encaixam em seus padrões. O Pequeno Senhor Friedman é uma das obras iniciais de Thomas Mann, onde ele já mostra seu talento para análise psicológica e social. É uma história que revela a angústia humana diante das limitações impostas pelo corpo e pelo ambiente social e uma narrativa que antecipa o estilo e os temas que seriam característicos da obra madura de Mann. Obrigada por nos acompanhar até aqui.